Olá, meu nome é Jonatas e se você está nesse vídeo é porque você quer saber como que foi a minha recuperação da cirurgia refrativa LASIK para se livrar desse daqui, ó, dos óculos. Antes de falar sobre como que foi o processo de recuperação, eu quero só adiantar para você que é o seguinte, que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi ter feito essa cirurgia LASIK, porque melhora muito a autoestima você não usar óculos, sem dizer que não precisa mais se preocupar em ficar trocando de óculos, acompanhando o grau, trocando de óculos de tempos em tempos. Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E, assim, não foi nem a questão também, que eu vejo como ponto positivo, não só a questão de ter a visão, né, perfeita da miopia para 11, mas que eu notei muito, sabe, é uma coisa que muita gente que está há muito tempo usando óculos, e quem não tem problema de vista não sabe, que é como é bom ter uma vista boa. O que eu notei, principalmente para mim, que foi uma coisa maravilhosa, que foi assim, quando eu estava de óculos, parecia que eu estava na resolução 360 pixels de uma TV. Quando eu fiz a cirurgia, a qualidade da imagem, as cores ficaram mais vivas. As cores ficaram mais vivas, como se fosse um Full HD. É lógico que com o tempo que você vai se acostumando, mas assim, o impacto que eu tive foi esse daí. Esse daí. E agora vamos para o assunto do vídeo, que é o seguinte: como foi o meu processo de recuperação? Após a cirurgia, eu saí lá do consultório e eu posso falar para você que 80% da minha vista já estava boa. Foi colocado uma lente de contato sem grau para proteger o olho. Eu saí de lá do consultório, foi uma coisa maravilhosa, que eu demorei 40 minutos ali, de carona com meu irmão do hospital, até a minha casa. Nesse período, eu já comecei a conseguir ler a placa do carro. Eu tinha 3,75 e sem óculos eu não conseguia ver as placas ali de carros, né? Então, esse daí foi a primeira etapa, assim, de melhora, assim, na minha vista, que ficou muito melhor imediatamente do que sem o óculos, né? A maior dificuldade que eu tive foi no primeiro dia. No primeiro dia à noite foi muito difícil. Depois que passou o efeito da anestesia, do colírio anestésico no olho, eu vou falar para você que ardeu demais, demais, demais. Por volta aí de 6 horas contínuas, mesmo aplicando ali o remédio, o colírio anti-inflamatório, continuou doendo bastante mesmo. Até que eu consegui dormir. Eu dormi no dia seguinte, já não estava mais doendo nada. É incrível. Para mim, a recuperação foi perfeita, que praticamente não estava doendo mais o olho. É lógico, se eu encostasse o olho, ainda estava aquela, dava dor. Inclusive, essa dor encostando o olho, encostando a mão assim em cima da pálpebra, que não é indicado, dava para sentir um pouquinho assim de incômodo, né? Até o 20º dia. Depois do 20º já não tinha mais incômodo nenhum. Então, após 24 horas, voltei lá para o consultório, o médico analisou, tirou as lentes de contato. Quando tirou as lentes de contato, a minha visão melhorou mais 10%, então ficou muito, muito melhor. Saí lá do consultório vendo muito melhor, com a visão muito mais perfeita. E só que o que acontece? Durante a noite, de imediato após a cirurgia, até hoje, à noite, aquelas luzes ali do semáforo, ele fica com uma fuga de luz no semáforo, luz branca na rua, fica com uma pequena fuguinha ali de luz, e que foi diminuindo gradativamente. Hoje, no 30º dia, ainda tem um pouquinho de fuga de luz, mas não é nada que incomode, nada que atrapalhe para dirigir o carro, nada que atrapalhe no dia a dia. Além disso, do primeiro ao 7º dia, você usa aquele colírio anti-inflamatório. E o colírio anti-inflamatório, o que acontece? Ele acaba, você usa ele logo ao acordar. Um dos sintomas dele é que ele dá um pouco de embaçamento, né? Embaça um pouco a vista por aproximadamente 2 horas. E o que acontece? Fala, nossa, cara, será que eu acordei, né, durante a madrugada, eu passei a mão no olho e saiu ali o flap ali do olho? Passa um desespero, mas depois que você ele passa essas 2 horas, voltava tudo ao normal. Após que eu encerrei esse uso do anti-inflamatório,
esse efeito colateral ele passou. Então, assim, o embaçamento após o uso do colírio, ele passou. O segundo colírio, que era para lubrificação, eu ainda estou usando ele. E o que acontece? Se você não usa ele, começa a ressecar o olho e acaba perdendo um pouquinho ali de nitidez, se você ficar muitas horas sem usar. Então, não sei quanto tempo que ainda vou usar esse colírio, eu vou passar agora no retorno na segunda-feira, mas assim também não é nada de grave. O único efeito colateral que eu vejo ainda de vez em quando, assim, quando acorda, de vez em quando, assim, não é sempre, que um olho às vezes fica um pouquinho embaçado, mas depois ao longo do dia ele vai melhorando. E hoje, assim, eu já estou aqui no 30º dia, depois de um mês, e eu falo para você, foi a melhor coisa que eu fiz, o melhor investimento. Se você tem condição de pagar, se você tem um grau que se adeque aí para ter a cirurgia gratuita, corra atrás que vale muito, 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 muito a pena. Então, por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí que eu respondo assim que possível. Um grande abraço e até a próxima. Fire John!